Aleluia! O Senhor é bom e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vou pedir à igreja que escureça um pouco mais o santuário. Hoje é tudo no PowerPoint. Isso, eu acho que é o suficiente para que vocês possam ver. Hoje é visual, irmão. A mensagem normalmente são palavras e as palavras entram no teu coração. Você tem que imaginar. Mas hoje eu fiz uma seleção de alguns vídeos. Chegou a era da inteligência artificial, né? E nessa inteligência artificial, algumas realidades que o nosso coração só podia sonhar, a inteligência artificial materializa em imagens. Então eu aproveitei dessa ferramenta para ilustrar o nosso futuro. A palavra de Deus diz que devemos trazer ao coração aquilo que nos dá esperança. Então, queridos, eu queria fazer uma imersão. Vocês viram pela seleção de louvores uma tônica no nosso sacerdócio. Nós fomos chamados para ser para sempre sacerdotes. Nós somos sacerdotes para sempre, queridos. E é muito importante você entender. O sacerdócio da igreja não se limita a esta primeira fase da nossa vida. Aqui agora somos chamados a abençoar as pessoas, a proclamar Jesus para as pessoas. Mas quando o Rei Jesus descer do céu e o mundo mudar e o reino for estabelecido, ainda seremos sacerdotes, agora imortais, glorificados. E é muito importante, querido, se você imagine essa carreira da eternidade como sacerdote. Eu quero que vocês imaginem isso, vou ajudar vocês. Tem alguns pequenos vídeos, amém? Que vocês gostam, né? Já conhece o pastor de vocês. Selecionei, montei, fiz montagem para ficar bacana. Pode poder viajar na nossa mente. Meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou estar vivendo isso, nós vamos viver isso em nome de Jesus. Amém? Bota aí direitinho, espera em Deus que não caia. Eu, em nome de Jesus, estou proclamando que não cai. De vez em quando cai na metade do sermão, irmão. Aí quem está acompanhando em casa, nossa irmã Diana, Valério, que moram longe, irmã Palmira, que mora em Rio das Ostras. Tem uma série de irmãos espalhados por aí que acompanham a transmissão. E às vezes quando cai, fica todo mundo frustrado em casa. Mas não vai cair em nome de Jesus. Vamos ler junto comigo os textos, não são tantos textos. E vamos viajar naquilo que é a proposição das imagens. Nosso futuro em glória. Falando a meu respeito e a teu respeito. Vai se vendo dentro desse contexto. Vamos lá, avança para mim aí, por favor. Romanos 8, verso 18. Hoje nós temos sofrimento, temos dor, temos enfermidade, cirurgia. Hoje nós temos tribulações, perseguições, falta de recursos. A nossa realidade hoje tem bastante tribulação, como era no tempo de Paulo. Mas, queridos, Paulo não vivia só o contexto da sua época. A mente dele sonhava, estava projetada no futuro. Ele estava observando a glória que o Senhor prometeu a ele. Então vamos falar como Paulo falou, vamos lá? Romanos 8, 18, igreja, vamos lá? Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Coloca na primeira pessoa, com a glória a ser revelada em mim. Quantos tomam posse disso? Dá de cara aí. Nada do que você está sofrendo agora tem peso de comparação com a dimensão de glória que você vai viver, que eu vou viver. Nada. Jesus suportou a ignomínia da cruz por causa da glória que lhe estava proposta. A circunstância de sofrimento não se compara com a glória que está proposta. E vai ser revelada, manifesta em nós. Avança aí para mim. A glorificação do nosso corpo. Naquele dia, todo quanto é enfermidade acabará para nós. Toda dor acabará. Está com dor aí, irmãos? Está com dor? Eu estou sempre com uma dor aqui no braço. É a idade, né? É coisa de Jade. Diz que é Jade? Já de idade.
Irmão, toda dor que você está sentindo, artrose, artrite, bico de papagaio, pedra na vesícula que eu tenho, pedra no rim que eu tenho, todos os males que você vive hoje, pressão alta e outras coisas mais, diabetes, nada disso vai prevalecer quando Jesus descer do céu. Nós seremos transformados, corpo glorificado e acaba toda dor. Amém? Filipenses 3:20, vai se enchendo do futuro. Traga o futuro para a sua mente como esperança. Vamos lá? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora diz comigo que está aqui sublinhado para dar aquela ênfase. Vamos lá, igreja? O qual transformará o nosso corpo de humilhação que sofre para ser igual ao corpo da sua glória. Para você tomar posse, vai ler de novo. Vamos lá. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, da glória do próprio Senhor Jesus. Segundo a eficácia do poder que ele, Jesus, tem de até subordinar a si todas as coisas. Quando o nosso Rei descer do céu e nos glorificar, o nosso corpo que se humilha na enfermidade, que se humilha na dor, que se humilha no sofrimento, será transformado num corpo igual da sua glória. Exatamente a mesma dimensão de corpo que o nosso Senhor Jesus tem hoje junto a Deus no céu. É para nós guardarmos isso como esperança, amém? Avança aí para mim. Primeiro filminho. É de 2 minutos, irmão, rapidinho. Mas fica ligado aqui no que vai acontecer. Estão vendo as caveirinhas aí, ó? Quem tiver virado caveira vai se levantar assim. Bota aí pra gente. Avança aí para mim, é só para instigar a sua esperança. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, vamos ler? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, lê comigo o que vai acontecer. Vamos lá, igreja? Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quantos creem? Glória a Deus, queridos. Aleluia. Temos que trazer a esperança para o nosso coração. Senão a gente vive só os problemas do dia a dia, da vida comum, das dificuldades presentes. A promessa é grandíssima. Todos nós seremos transformados em pessoas imortais, em seres gloriosos. Avança aí para mim. O recebimento do galardão. E depois de imortais, ainda receberemos galardão lá perante o Senhor. 2 Coríntios 5:10, igreja. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Apocalipse 22:12, vamos lá? E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
não bastasse nós sermos imortalizados, não bastasse nosso corpo sofrer transformação, o Senhor nos dará ainda autoridade sobre as nações. É o começo de um governo sacerdotal sobre a face da terra. E cada um de nós, mediante o que trabalhou nesta vida, será mais ou menos honrado no reino futuro. Então, queridos, eu sugiro a você que trabalhe muito para Jesus. Eu sugiro a você que trabalhe muito para Jesus, para que você possa ser galardoado com dimensões superiores do reino. Haverá maior, haverá menor, haverá quem reina sobre 5 cidades, haverá quem reina sobre 10 cidades. E se você não fizer muito por onde, você vai ser glorificado e vai reinar só numa rua. Vai pegar um estacionamento lá no reino. Então vamos trabalhar para Jesus, amém? Avança aí para mim. Vai ficar de franelinha lá no reino, tomando conta dos carros estacionados. Vamos ver aqui mais um vídeo, irmãos. O reino é terrestre, real, público. Cristo governa. E os santos compartilham dessa administração. Participam do governo. Apocalipse 20, verso 6. Amém, até aí, fechou. Perceberam nessa animação, nessa figura, né, criada por animação artificial, que os santos vão estar governando com o Senhor, cada um com suas roupas sacerdotais. Amém, querido? Deu para dar uma visualizada? Eu tenho certeza que se você não visualizar com os olhos, é difícil de imaginar. Agora eu queria que você se imaginasse naquela posição, junto com os santos ressuscitados, governando com Cristo. Tem que imaginar. Então aqui as ilustrações são só para nos ajudar. Coisa maravilhosa é ver o reino estabelecido sobre a terra. Avança aí para mim. Apocalipse, capítulo 2, verso 26. Vamos ler, igreja? Vamos tomar posse das palavras? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quantos dizem amém? Você crê nisso de verdade, irmão? Você crê nisso de verdade? Está escrito, né? Mas hoje você manda em quem na terra? Está mandando em ninguém? Nos cachorrinhos? Só manda nas cachorras? Quem obedece à tua autoridade hoje? Quem se submete à tua direção hoje? Queridos, nós fomos chamados por uma posição de governo. Se não colocarmos essa esperança diante de nós, podemos passar sobre a terra murmurando por causa das dificuldades. Você foi chamado para ser governo de Deus, para ser sacerdócio real. Viram as sacerdotisas na animação? Com uma roupinha diferente? Viram as sacerdotisas? Vamos lá, vamos ler outro texto. Já lemos aqui embaixo, Apocalipse 26. Leia em voz alta. Queridos, isso aqui está na Bíblia há 2000 anos. Você conhece talvez algumas dezenas de anos. E isso aqui é nosso futuro. Então declara com força. Vamos lá, Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão o que, igreja? Amém, povo santo? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000. Amém? Você já é sacerdote hoje, mas será glorificado e será sacerdote sobre as nações. Avança aí para mim. A realeza sacerdotal de representante de Deus. Deixa eu dizer isso aqui, deixar registrado para quem está ouvindo em casa. Tem muita gente que fora do nosso contexto não entende o que é ser sacerdote real. Ou uma realeza de sacerdote. Uma realeza sacerdotal. Certa vez eu estava ministrando isso há muitos anos atrás, lá na igreja do meu sogro, lá em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Foi aquela ocasião que eu preguei durante 1h40, irmãos. Foi um efeito que eu não esperava sobre aquela igreja. Eu estava tão empolgado com a visão do reino que eu preguei 1h40. Você sabe o que é pregar 1h40, irmão?
Vocês aqui pegam mensagem minha de no máximo 1 hora. No máximo. Eu preguei 1h40. E aquela igreja não estava preparada para aquela pregação. Eu vi centenas de pessoas, depois que terminou a mensagem, sair do culto mudas. Ninguém dava um pio no culto. Estava todo mundo em silêncio. A palavra foi muito forte. Mas algumas daquelas pessoas ouviram e receberam a revelação. E eu me lembro que uma irmã que não recebeu, ela ficou indignada dizendo, você disse que nós vamos ter súditos. Ela não compreendia. Ela achava um absurdo que nós vamos reinar sobre pessoas e que essas pessoas se submeterão como súditos do reino. Então é muito interessante que possamos dizer, eu disse na época para ela, o nosso reinado com Cristo não é um reino de déspotas, não é um reino de tiranos, de opressores, é um reino de sacerdotes, é um reino de representantes de Deus, é um reino de mediadores entre Deus e os homens. Sacerdócio é representar Deus. Amém, povo santo? Então, seremos para sempre sacerdócio de Deus. Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E nós pertencemos a Cristo. Estamos na mesma ordem sacerdotal. O sacerdócio de Jesus é para sempre. E o meu sacerdócio e o seu sacerdócio é para sempre. Você pode dizer isso? O meu sacerdócio é para sempre. Eu serei sacerdote real para sempre. Amém, povo santo? Vai tomando posse em nome de Jesus. Vai tomando posse. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, igreja. Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. O que nós somos, irmãos? Sacerdote, diga assim de maneira diferente. Uma realeza sacerdotal. Amém? É a mesma coisa. Sacerdócio real, realeza sacerdotal, é só uma questão de tradução. É a mesma coisa. Fomos chamados para ser família de Deus, parte da família real, e seremos sempre sacerdotes mediadores para as nações. Sempre. Somos sacerdócio real. O que mais, igreja? Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual é a nossa função, amados? Vamos lá? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seremos sempre manifestadores de Deus para o mundo. Sempre. Toma posse hoje disso em nome de Jesus. Se nós não temos isso diante dos olhos, andamos errado na terra. Esquecemos para o que fomos chamados eternamente. Nós somos sacerdotes reais. Já começa a exercitar agora esse seu sacerdócio em nome de Jesus. Avança. O trabalho sacerdotal em prol das nações. Na semana passada, pregando aqui, eu falei que eu fui inspirado por a pregação da semana passada. Queridos, eu vou falar uma coisa com vocês. Nós sempre estaremos diante do mundo. Nós somos a luz, nós somos o sal. Amém? Nossa função é manifestar a glória de Deus para o mundo. É sempre, todo dia, 24 horas por dia. Ok? Nós temos que nos acostumar a viver com pessoas. Nós temos que nos acostumar a servir pessoas. Nós temos que nos acostumar a estar em contato com pessoas. Um sacerdote real, se não tiver para quem manifestar Deus, ele não está fazendo o seu papel. Precisamos de pessoas. Nós temos que começar a nos acostumar que viveremos em contato com outras pessoas o tempo todo. Quantos estão entendendo? Agora é opcional. Você vai ao encontro das pessoas ou não. Mas quando você for glorificado, será a sua função pelo milênio todo. Sabe o que faremos no milênio, irmãos? Sabe o que faremos no milênio? Regeremos as nações de maneira sacerdotal, manifestando Deus para os povos. Os povos verão o nosso ministério sacerdotal.
Eles serão abençoados por nós. Quero que você leia na Bíblia o que está programado para acontecer conosco. Vamos lá? Isaías 32:1, igreja. Vamos ler? Até o verso 3. Eis aí está, quando se cumprir, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Está falando aí de nós, da noiva do Cordeiro, da igreja gloriosa. O Senhor, o rei de toda a terra, e junto com a sua noiva, a igreja, governando as nações. Verso 2, igreja, agora toma posse em nome de Jesus. Toma posse, vamos lá, verso 2. Cada um, diga assim, eu também. Cada um, eu acho legal quando a palavra, ela sai do macro, ela sai do muito e aponta para o particular. Cada um dos príncipes e princesas que vão estar glorificados, cada um deles servirá de quê? De esconderijo contra o vento. Diga assim, eu serei um protetor. Essa linguagem profética aqui é muito poética. O que é ser um esconderijo contra o vento? Você é a rocha e a pessoa se refugia atrás de você. Estão entendendo a figura? É como se você fosse a rocha e a pessoa está procurando um abrigo. Ela vai para de trás de você, ela está protegida por você. Cada um dos sacerdotes governantes vai ser um refúgio para as pessoas. Não tem sentido isso se não houvesse as nações. Não poderíamos ser refúgio uns para com os outros, porque todos nós estaremos na dimensão de salvos, glorificados, não correríamos mais perigo algum. Mas as nações do reino procurarão refúgio em ti. Lê comigo, por favor. De refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos. Nós fluiremos o Espírito de Deus sobre as pessoas. Nós abençoaremos, tiraremos a necessidade delas. Nós somos esses que fluem as torrentes de águas em lugares secos. E de sombra de grande rocha, como em terra sedenta. Agora olha que interessante. Muda o interlocutor. Agora já não fala dos príncipes sacerdotais. Fala daqueles que vão se abrigar, que vão ser abençoados. Verso 3, as nações, vamos lá? Os olhos do que vem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O que passa a ideia para você? Quando tiver reis e sacerdotes glorificados e seres humanos comuns na terra, o que passa aqui para você? Eles serão abençoados pelas nossas vidas. Eles não se ofuscarão com a glória que está em nós. E eles estarão atentos àquilo que nós vamos instruí-los. Quantos podem dizer amém? Esse texto profético fala do reino estabelecido. Fala dos reis e rainhas, princesas, corregentes com Cristo. E fala das nações que vão estar atentas para receber, para serem abençoadas, supridas, para serem descedentadas. Amém, povo santo? Vamos lá, tem mais um filminho. Não, antes tem mais um texto. Santos glorificados brilharão, sua luz para os homens do milênio. Romanos 8, 21, texto famoso. Vamos lá, igreja? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Quando a igreja estiver gloriosa, as nações serão abençoadas. Avança aí para mim agora sim. Eu quero que você olhe para essa imagem aqui. É uma ilustração. Esse é o nosso futuro. Nós seremos sacerdotes reais. Está aqui, ó. Esse varão aqui é um sacerdote real. Ele tem coroa na cabeça. Ele tem até uma aura de luz em volta ali. Está vendo ali, ó? E ele está abraçando uma senhora que não é glorificada. O nosso futuro é esse, irmãos. Viverão duas raças de seres humanos na terra. Os gloriosos e os que não estão glorificados. Os filhos de Deus glorificados e as nações. E o nosso papel nesse reino é abençoar esse povo aqui. Consegue ver aqui nessa imagem uma ilustração?
que faremos por 1000 anos, igreja? O que nós faremos por 1000 anos? Nós abençoaremos as nações. Amém? Segundo Crônicas 30, 27, o papel do sacerdócio levítico aponta profeticamente para o nosso sacerdócio eterno. Vamos ler junto comigo? Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para quê? Para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Orando pelo povo. Esse é o nosso trabalho durante 1000 anos. Começa a se imaginar com uma coroa na cabeça. Começa a se imaginar com uma roupa diferente. Começa a imaginar trabalhando no futuro reino. Quando nós não tínhamos revelação, eu achava que a aposentadoria no céu seria muito chata. Falei, meu Deus, eu vou para o céu e vou ficar eternamente cantando um lindo coral. Parecia chato para mim. Quando eu compreendi o propósito de Deus para nossas vidas, é outra coisa muito mais dinâmica. Nós não ficaremos estáticos, nós estaremos interagindo com as nações. Coisa que aprendemos lá atrás, há mais de 20 e tantos anos, mais de 25, 26, 27, 28 anos atrás. Quero trazer a memória da igreja. Nós estaremos sempre em contato com a criatura. Acostume-se a ser bênção para a criatura. Nós precisamos nos acostumar a interagir com as pessoas, a amar a criação, a amar os povos. Amém, povo santo? É importante que você ame a criatura. Avança aí para mim. Vamos lá, vamos vislumbrar aí um videozinho de 2 minutos, como é que nós estaremos no futuro. Vamos lá? Solta aí. Com corpos imortais, eles são os corregentes, os administradores do reino. Na terra ainda existem pessoas em corpos naturais. São aqueles que sobreviveram à tribulação, tanto judeus quanto gentios. Gostou dessas imagens? Você consegue imaginar esse mundo continuando? Segura aí. Você consegue imaginar esse mundo transformado? Como é que vai ser sem poluição, sem corrupção? A geografia vai ser, né, adaptada para uma nova realidade. As construções vão ser diferentes. Muita coisa vai cair na época dos juízos de Deus sobre a terra. Grandes terremotos. Muita coisa das estruturas atuais vão ao chão. Vai ter que ser tudo reconstruído. Agora imagina ruas reconstruídas ao padrão do reino. Imagina, queridos, que não há mais corrupção, desvio de verba para reconstrução. Imagina também o ensino que vai ser prestado às nações. Sacerdotes reais vão ensinar os povos o caminho do Senhor, a palavra do Senhor. Vai ser um momento que nós estaremos trabalhando para que os povos sejam abençoados. Amém? Deu para dar uma visualização, irmãos? Avança aí para mim, já está aqui, né? Veremos a face de Deus Pai, e serviremos eternamente. Deixa eu recapitular aqui com vocês. Quando Jesus descer do céu, nós seremos transformados em seres imortais. Amém? O teu corpo de carne vai ser revestido de glória. Você vai receber autoridade sobre as nações. E vamos já ajudar Jesus a reger o mundo. Esse mundo transformado com sobreviventes dos povos. E nós vamos abençoar essas nações por 1000 anos. Mas e aí, pastor? Eu sou doido para ir lá no céu ver como é que é Deus. Quem quer ver Deus aí, irmãos? Né? Quer ver Deus, irmão? Presta atenção, presta atenção. A primeira pessoa divina que nós vamos ver é Jesus. Quando ele descer do céu e arrebatar a igreja, nós vamos encontrar o Senhor. Nós veremos como é a sua face. Nós veremos seus olhos como chama de fogo. Ouviremos a sua voz como de muitas águas. Nós, dentro de poucos anos, veremos Jesus. Amém? Isso é uma realidade. Ele vai vir e nós vamos ver Jesus. E eu sempre pensava assim, e o Pai? O Pai não desce junto com Jesus. Nós vamos ver Jesus daqui a pouco tempo. Mas e o Pai, quando veremos?
A revelação vai se ampliando, e nós compreendemos que assim que tivermos corpos gloriosos, nós poderemos ver a Deus o Pai. Amém? Carne e sangue não consegue contemplar o Pai. Carne e sangue consegue contemplar o Filho. Todo olho verá. Todo ser humano, mesmo na carne, pecador, vai ver a face de Jesus. Tem que ver, é visível. Mas não verão a Deus o Pai, que continua invisível para as nações. Só que não será mais invisível para nós, irmãos. Nós também veremos a Deus o Pai. E nós não só veremos a Deus o Pai, como subiremos ao céu para servir a Deus o Pai em turnos sacerdotais. E aí é onde a visão se amplia. Então é muito justo que não fiquemos apenas aqui na terra com Jesus. Não é justo, irmãos? Nós queremos ver o Pai. Os discípulos perguntaram para Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Todos nós queremos ver o Pai, e nós veremos a Deus como Ele é, qual é a sua forma, qual é a sua beleza, seu esplendor. E não só veremos, como serviremos a Deus. Só que para isso teremos que subir. Amém? O que não é problema nenhum para santos em corpos gloriosos que voam. Quantos dizem amém? Você vai subir? Vai. Não só no arrebatamento, como vai subir para servir ao Senhor na sua presença. Amém? Vamos ver um pouquinho disso aí na palavra? Apocalipse 22, verso 3. Vamos ler, igreja, lê comigo. Nunca mais haverá qualquer maldição na Nova Jerusalém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. E aqui, irmãos, verso 4, vamos lá. Contemplarão a sua face. A face de Deus será contemplada. E na sua fronte está escrito o nome dele. Nas nossas cabeças de vitoriosos está escrito o nome do Pai, o nome do Cordeiro e o nome da santa cidade de Jerusalém. Quando estivermos nessa condição, nós veremos a face de Deus. O Pai será acessível para nós e nós contemplaremos sua beleza, sua majestade, a sua glória. Amém, povo santo? Pegue essas palavras que você está ouvindo hoje. E se está cansado, está começando a andar meio devagar, está retrocedendo na fé, faz dessas palavras âncora para a sua alma. Essas palavras têm que ser uma âncora bem firmada, para você se agarrar nelas e não retroceder. A palavra de Deus diz que aquele que se santificar, sem santidade ninguém verá o Senhor. Em contrapartida, quem for santo, quem se tornar completamente santo, verá a Deus. Amém? Vamos botar aí mais um videozinho. Tem mais um. Dá uma olhada aí nessa ilustração, irmãos. Um dia, nós estaremos diante do trono de Deus. E nós veremos Deus como Ele é. Não se preocupa que o vídeo não mostra Deus aqui com nitidez não, tá? É só para ilustrar. Vamos lá. Santo, nós veremos com os nossos olhos a Deus. Olhos transformados, olhos glorificados, veremos o Pai. Passa aí para mim, ver se tem mais um slide. Tem não, né? Acabou. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Esse é o nosso futuro. Muito em breve estaremos vivendo tudo isso. Na terra, servindo ao Senhor nosso Deus, em manifestação de Deus para as nações, como sacerdócio real. E neste período do milênio, tendo oportunidade de estar diante do Senhor também, vendo como Ele é, vendo a sua face. Eu quero clamar nessa noite para que você guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar no seu espírito aí, iluminar a sua mente, e você ter essa esperança viva no coração.
Nós precisamos de esperança, irmãos. Vivemos um tempo tribuloso sobre a terra. Tempo de incertezas, de guerra, de fomes, terremotos, princípio de dores. Mas nós precisamos trazer à memória que nada disso vai afetar o plano de Deus na nossa vida. O que Deus tem para mim e para você é glória. Nenhuma tribulação do tempo presente tem peso de comparação com a glória que vai ser manifestada em nós. Em mim e em você. Amém? Eu queria orar com você nessa hora antes de nós louvarmos. Eu queria que você realmente colocasse suas mãos ao céu. Peça ao Senhor nessa hora. Erga a sua destra ao céu. Vamos pedir a Deus por cada um de nós, irmãos. Vamos pedir a Deus que essa vocação de ser divinos, nós estamos em processo de divinização. A palavra de Deus diz que opera em nós uma outra natureza. A natureza divina opera em nós. Nós nascemos num mundo carnal, nascemos do ventre de nossas mães em carne mortal caída. Mas ao vir o Espírito de Cristo para dentro de nós, a divindade, a semente divina foi gerada dentro do nosso coração. E ela está se desenvolvendo, e ela está crescendo, e a natureza de Deus está sendo formada em nós. Para que não sejamos mais homens e mulheres mortais, mas sejamos um reino de sacerdotes. Nós temos a imagem do Adão caído. Havemos de trazer a imagem do Filho de Deus, o celestial. Nós seremos celestiais, irmãos. Nós seremos divinos. Igual a Deus Pai, igual a Deus Filho. Isso não é soberba. Isso não é invenção. A palavra diz que seremos transformados. A palavra de Deus diz que seremos tomados da plenitude do Espírito de Deus. Nós seremos seres divinos. Já partilhamos em parte dessa divindade. Paulo almejava a ressurreição corpórea ou a transformação do seu corpo, como adoção filial, confirmação da adoção filial. Se somos filhos, Deus nos deu o direito de sermos transformados no corpo, de dentro para fora. Pelo Espírito que está dentro de nós, seremos transformados em seres divinos. Amém, povo santo? Eu quero clamar a Deus porque essas palavras fiquem no seu coração. Que na hora da sua fraqueza, mediante as tentações do mundo, do pecado, na hora que a mídia, na hora que a televisão ou o vídeo da internet estiver te tentando, você diga não em nome de Jesus, porque você é separado, é santo. Você foi chamado para ser classe diferente na terra. Você foi chamado para ser filho de Deus. E foi chamado para ter na sua vida uma dimensão de glória. Nós não podemos ceder à carnalidade. Nós não podemos ceder à corrupção do mundo. Nós não podemos ceder aos prazeres mundanos carnais. Porque somos chamados para sermos santos, como Jesus é. Amém, povo santo? Eu quero clamar para que essas palavras fiquem no seu coração. Santo Deus, bendito é o teu nome. Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. E um dia toda a terra se encherá do conhecimento, da manifestação da tua glória. Senhor, tu tem revelado tanta coisa a nós, Senhor, teus servos. O Senhor tem revelado o teu plano de salvação. O Senhor tem revelado o teu reino. O Senhor tem nos dado promessas claras de que seremos transformados em seres divinos. E o Senhor colocou como penhor da nossa herança o teu Espírito em nós. A unção sacerdotal está em nós. Nós somos representantes do Senhor. Somos luceiros do mundo. Somos astros no mundo. Senhor, eu quero clamar nesta noite que todas essas verdades espirituais, elas não saiam da mente, elas não saiam do coração de nenhum dos irmãos aqui presentes. Nem do meu coração, Senhor. Eu quero trazer à memória tudo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória a glória que o Senhor preparou na eternidade, para que eu manifeste, para que eu viva. Senhor, eu não troco a tua glória por nenhum bem material neste mundo. Eu não troco a tua glória por bem humano nenhum, por honraria humana nenhuma, por cargo nenhum na terra.
Eu não troco a tua glória planejada para mim por nenhum prazer mundano, ou por riquezas, ou por poder, Senhor. Eu quero clamar pela minha vida dessa casa, dessa igreja. Desperta em nós, Senhor, essa vocação sacerdotal. Senhor, fomos chamados para ser luz no mundo, para ser representantes teus no meio das trevas. E eu clamo em nome de Jesus, desperta a vocação sacerdotal da igreja que se reúne neste lugar, da igreja que se chama pelo nome de filhos do reino. Ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que fomos programados por Ti na eternidade para viver e realizar. Ajuda cada servo Teu a não abrir mão da sua função na terra, da sua vocação celestial. Ajuda-nos, Senhor, a crer que a Tua unção está em nós. E ela é suficiente, Senhor, para fazer toda a Tua vontade sobre a terra. A Tua unção não é fraca, a Tua unção não é pequena, a Tua unção não é em parte, a Tua unção é poder. Ajuda-nos a viver, Senhor, na dimensão deste poder, cada um na dimensão que já alcançou, e em crescimento diário, até a estatura de varão perfeito, até a plenitude da glória de Cristo para nós. Senhor, não permita que vivamos abaixo das Tuas expectativas. Ajuda-nos, Senhor, a manifestar aquilo pelo qual fomos comprados, fomos remidos, fomos resgatados. Ajuda-nos, Senhor, a abençoar as nações. Ajuda-nos a abençoar o vizinho. Ajuda-nos a abençoar o estranho na rua, no trabalho, no colégio. Ajuda-nos, Senhor, a sermos proativos nisso. Não apenas reativos, mas proativos. Que nós provoquemos as situações, que nós ofereçamos o nosso sacerdócio para abençoar quem está sofrendo. Que não sejamos indiferentes, Senhor, quando virmos o sofrimento da criatura, porque a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus em glória. A criação geme e aguarda a nossa manifestação. Ah, meu Deus, grande é esta vocação, Senhor. A vocação sacerdotal. Eu te peço, meu Salvador e Rei Jesus Cristo, em cuja presença estamos nesta noite. Todas as reuniões de quarta, de domingo, nas coinonias, nas casas, todas elas clamamos, Senhor, que Tu sejas conosco, que a Tua presença seja real no nosso meio. Mas, Senhor, o Senhor já nos deu o Seu Espírito. O Senhor nos ungiu, e nos ungiu para proclamar libertação ao cativo. A unção já foi derramada sobre nós. O Espírito habita em nós. Então, Senhor, nos ajuda a viver aquilo que o Senhor já nos comprou para realizar. Nos ajuda a realizar, Senhor. Ah, meu Senhor e Rei, nós nos submetemos à Tua vontade. Nós nos entregamos à Tua direção. Nós nos entregamos à Tua ordem. Direciona-nos, Senhor. Cada membro desta casa que recebeu o Seu Santo Espírito. Cada um que foi ungido por Ti. Que possa manifestar a Tua glória. Que possa manifestar o Teu poder. Na dimensão e nos dons que o Senhor delegou a cada um. Ah, Senhor, mas que nenhum deixe de manifestar-te ao mundo. Nós queremos ganhar as nações. Nós queremos abençoar pessoas. Nós queremos amar pessoas. Nos ajuda a amar a criatura, meu Deus. Em nome de Jesus. Em Teu nome, Jesus. Faz-nos sensíveis à dor do nosso semelhante. Faz-nos sensíveis, Senhor, àquilo que podemos amenizar o sofrimento deles. Faz-nos sensíveis, Senhor, para andar com a consciência sacerdotal todos os dias. Todos os dias, em todo lugar, em todo tempo. Eu te peço isso crendo que o Senhor nos ouve.
Eu te peço isso, Senhor, que essa esperança de glória nos motive. Que a esperança da glória nos capacite, Senhor. Que a esperança da glória seja o motor da manifestação do Senhor em nossa vida. Senhor, não queremos de maneira alguma ser inválidos no seu grande projeto de nos usar. Não queremos ser inúteis. Nós queremos ser vasos de honra nas tuas mãos. E a nossa alegria, Senhor, é perseverarmos até a morte. Até o ponto de morrer. Mas morrer salvo, morrer operoso, morrer praticando a tua verdade. Manifestando a tua glória. Senhor, se tivermos que descansar, que as nossas obras nos sigam. Que o registro das nossas obras nos sigam. E havemos de esperar aquele dia, que é o toque da 7ª trombeta, nós nos levantaremos em corpos glorificados. E imortais, e com a mente transformada, cheia da plenitude do Espírito de Deus. Nós seremos, mais uma vez, Senhor, aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade, que nós fôssemos. Em nome de Jesus, que a vocação celestial permaneça na nossa mente, no nosso coração. E naquele dia, Senhor, transformados, poderemos ver o Pai como Ele é. Nós veremos a nosso Senhor Salvador Jesus, primeiramente o Senhor, mas depois veremos o Pai. E é tudo o que nos resta fazer na vida gloriosa. Contemplar a tua majestade, contemplar a tua grandeza e declarar: tu és santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 a sua glória enche toda a terra. Aleluia, ao nosso Deus que está sentado no trono, seja honra, seja glória, seja o louvor, e ao Cordeiro, pelos séculos dos séculos. Amém, amém, aleluia. Aleluia! Glória, glória a Deus! Glória a Deus! Glórias ao nosso Deus, que nos amou e nos vocacionou. Glória, glória, glória a Jesus, que nos resgatou para a sua glória. Glórias ao Senhor. Amém, queridos. Vamos cantar um louvor.